Preciosos irmãos, a paz do Senhor. Quero comunicar uma palavra que está no meu coração com todos vocês. Mas antes eu agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal A Voz do Atalaia. Compartilhe, queridos irmãos, dê um like, aperte o sininho para chegar até vocês. Estamos semeando a boa palavra de Deus. Para quem gosta da pregação da palavra de Deus, você está no canal certo. Propus no meu coração em falar só do Senhor Jesus Cristo, pregar a sua preciosa e pura palavra. O mundo está carente de mensagens. O mundo está carente da palavra de Deus. E cabe a nós, servos e servas de Deus, pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Hoje nós estamos representando os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós pregarmos a gloriosa palavra de Deus. Eu desejo meditar com os meus queridos irmãos no livro de Filipenses, capítulo 1. A doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus é para a igreja de Cristo em toda a terra. A Bíblia diz que ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E para Deus ele os fez reis e sacerdotes. A igreja de Jesus está em toda a face da terra. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz que este povo, o povo de Deus, é um povo especial, zeloso de boas obras. Está no livro dos Salmos, capítulo 100, versículo 3. Mas vamos ler Filipenses, capítulo 1. Olha o que nos diz. Filipenses, capítulo 1, e o versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pelo que entendo, pelo que conheço, o dia de Jesus Cristo será o dia, o momento do arrebatamento da igreja. Nesse dia começará 2 dias, o dia do Senhor, que é o dia mais terrível, dia de treva, de densas trevas. E a Bíblia mesmo diz: ai daqueles que aguardam o dia do Senhor. Nós, como igreja, aguardamos o dia de Cristo. Louvado o nome do Senhor. O dia do Senhor e o dia de Cristo é uma alusão a 7 anos do Apocalipse capítulo 6 e Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 abre-se um grande precedente. 7 anos de glória é a igreja nos céus. Apocalipse capítulo 6, um precedente, 7 anos de tormenta na terra. O presente, o maior presente que Deus enviou ao seu povo, o povo judeu. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para os seus, mas os seus não receberam. Rejeitaram o presente de Deus.
Aí cumpre-se então a promessa que diz: mas todos os quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Para que se cumprisse a profecia que diz: fui procurado por aqueles que não me buscavam, fui achado por aqueles que não me buscavam. Nós, como gentios, não buscávamos a Deus, mas cumpriu-se essa profecia sobre nós, na nossa vida. A igreja plebeia gentílica é um contingente de milhões e milhões e milhões de seres humanos que agora professam a fé em Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. O presente foi rejeitado. Passaram esse presente para o mundo, para que se cumpra a profecia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está em João, Evangelho de João, capítulo 3 e verso 16. Jesus Cristo confirmando sobre a vida eterna, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aceitemos a Jesus Cristo por misericórdia e graça de Deus. O Espírito Santo trabalhou para nos revelar a pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus. Porque está escrito na profecia que o Espírito Santo veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso tem acontecido na nossa vida. O Espírito Santo trabalhou para que pudéssemos aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na nossa vida, para que se cumpra a palavra profética que está no livro de Filipenses, capítulo 1 e o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Nós, irmãos, não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito está trabalhando na minha e na tua vida. Portanto, nenhum de nós temos o direito de julgarmos uns aos outros. E é o que mais tem nesse tempo. Em vez de servos, juízes, irmãos, irmãs julgando a causa alheia. A Bíblia nos diz que temos nós de orarmos, pedir graça e misericórdia uns pelos outros. Olha o que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu, particularmente, não posso transformar você, não. Mas alguns pensam que são juízes, querendo fazer o trabalho de Jesus Cristo. Jesus não está no tempo de julgar ainda. Jesus Cristo é agora, nesse tempo, o advogado. E João já disse: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém de vós pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E você me pergunta: pregador, e quem então vai julgar? É a palavra dele. A palavra que vai julgar. Mas o que vemos hoje no YouTube é supostos santarrões
apontando o dedo e julgando as pessoas. Não é assim que procede, não. A Bíblia diz: vós que sois fortes, sabeis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Olhe o que o apóstolo Paulo diz para nós, igreja de Deus. Tem muitos de nós que julgam alguns porque entram para a política. Olhe o que o apóstolo Paulo diz. Olha o conselho do nosso apóstolo. Eu, particularmente, considero ele como nosso apóstolo, o apóstolo Paulo. E ele disse que, antes de tudo, que se faça oração, deprecação, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. Esse é o conselho dele para nós. Quanto ao Senhor Jesus Cristo, alguns dos seus discípulos viram alguém falando em nome do Senhor Jesus em um determinado lugar. Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, vimos alguém falando em teu nome e nós o proibimos. E Jesus Cristo simplesmente disse: quem não é contra nós é por nós. Deixa, querido irmão, querida irmã, o evangelho ser pregado. A Bíblia diz que muitos pregam por inveja, outros por ambição, outros por outras coisas. Mas o fiel juiz é Deus. O nosso dever é pregar a palavra pura e santa. Esse é o nosso dever. O nosso dever não é apontar o dedo e julgar ninguém. O nosso dever é orar. O nosso dever é falar com Deus. O nosso dever é estar santificado diante do Senhor. Mas não querer ser melhor do que ninguém. Vamos analisar uma coisa. Deus deu Jesus como um presente aos judeus e eles não receberam. Eles passaram aos gentios com uma promessa: todos quantos o receberem, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E não existe nenhum filho de Deus hoje, e nunca existiu um filho de Deus perfeito, a não ser Jesus. Portanto, quem tem o direito de julgar é Jesus Cristo. Mas ele disse: eu não julgo, porque tem o seu tempo de julgar. Não tem um provérbio que diz: sorria, você está sendo filmado? Devemos saber que Deus está nos vendo 24 horas por dia. Devemos saber que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tudo vê, tudo sabe. Ninguém consegue enganar ele. O dia está para chegar. Vai vir o dia em que muitos dirão a ele: Senhor, em teu nome eu preguei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu curei pessoas. E está escrito na palavra: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheci. Vamos entender. Jesus conhece tudo. Mas vai se cumprir a palavra que diz:
Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não aprovei o que vocês fizeram. Tem muitas pessoas no mundo hoje que Deus não está aprovando o que eles estão fazendo. Estamos assistindo hoje de camarote os falsos profetas tendo êxito, aumentando seus canais diariamente, falando mentira, engano. Mas não cabe a mim apontar o dedo e dizer que esta pessoa ou aquela vai para o inferno. Não. Porque não sou eu o Senhor dessas pessoas. O Senhor nosso é Jesus Cristo. E terá o dia em que o Senhor Jesus Cristo, sabiamente, fará o julgamento. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Deus deu Jesus como um presente aos judeus. Os judeus passaram para nós. Jesus Cristo veio a nós, igreja, nos perdoou, dando a nós o perdão, a justificação e a santificação pela sua palavra. E olha agora o conselho doutrinário de Jesus Cristo para a sua amada igreja, que vive, que anda em comunhão e que participa da ceia. Jesus, usando o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 23. Ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, ele disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anuncieis a minha morte até que venha. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 31. Olha o que diz o 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não temos nós o dever de julgar ninguém, a não ser pela reta justiça. Mas a nossa justiça é como trapo de imundícia. A justiça reta é a justiça da palavra de Deus. Mas muitos de nós estão usando a palavra de Deus para colocar pessoas no inferno. Não faça isso. Quem morreu por eles, quem morreu por nós foi Jesus. E olha o que a Bíblia diz. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Por quê? Porque não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora muitos de nós, pela internet, pelo YouTube, julgando pessoas por aquilo que veste, por aquilo que usa. Ora, meus irmãos, o nosso dever é orar. O nosso dever é exercer misericórdia, pedindo graça e misericórdia de Deus sobre eles e sobre nós. Porque nós somos falhos, somos pecadores,
Não somos melhor do que ninguém. Todos nós somos carentes e dependentes da misericórdia do Senhor. Olha o que diz. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o conselho agora da palavra de Deus para nós. Em Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos como dignos, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá, vos veja, quer esteja ausente, ouço acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. O nosso dever é lutarmos junto para que o evangelho seja disseminado, pregado. Mas muitos juízes julgando as pessoas. E tem pessoas que não são cristãos que quando vê, eu não quero ser crente não, desse jeito. É isso que muitos estão pensando quando vê muitos canais. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Olha aqui o que diz no 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também a padecer por ele. E o apóstolo Paulo deixou dito para nós, todo aquele que quer viver piamente o evangelho de Cristo, padecerá perseguição. Hoje, muitos não querem padecer por amor ao evangelho. Mas querem ter êxito, querem ser aplaudidos, querem estar diante dos holofotes. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A igreja de Cristo está para ser arrebatada. E olha o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Olha o que ele nos diz. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, porque os mortos ressuscitarão, aleluia, e nós, vivos, seremos transformados e arrebatados, no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Mas eu quero ler de novo para vocês. Agora vos digo, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está falando do corpo. O nosso corpo é corruptível, sujeito a febre, dor de cabeça, sujeito a muitas coisas. O nosso corpo é corruptível, mas ele vai se revestir da incorruptibilidade em muito breve. Isto que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprir-se a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória.
receberemos um corpo glorificado, igual ao do Senhor Jesus Cristo. E muito mais, porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E a igreja será em breve arrebatada. O Espírito Santo vai arrancar a igreja da terra com força, com violência e levá-la à presença do Senhor Jesus Cristo. E nós entraremos na sala do Bema, na sala dos galardões. Hoje muitos de nós estão julgando uns aos outros. Julga-se pela roupa que veste, pelo cabelo, pelo sapato, pelo relógio, pelo anel, pelo brinco. Misericórdia. Nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que receberemos depois, alguns mais e outros menos, é por obras. Mas mesmo lá, muitas obras não serão aprovadas. Alguns vão ser salvos como que pelo fogo, sem nada de obra, mas serão salvos porque um dia aceitaram Jesus Cristo na sua vida. Depois que passarmos pela sala dos prêmios, dos galardões, entraremos na sala do banquete, já está tudo preparado. E que banquete glorioso! Depois da sala do banquete, a igreja entrará na sala do trono, no apogeu de glória, e a igreja verá a face do Todo-Poderoso. Esta é a maior glória, a maior esperança que temos na nossa alma. Que Deus vos abençoe. Vou parar por aqui. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida, querido irmão, querida irmã. E deixo para vocês o versículo 58 de 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus vos abençoe.